Muito bem. Então agora a ideia é verificarmos a verdadeira grandeza desta figura daqui. Verificar as suas medidas reais. Bom, esta figura, este triângulo, pertence ao plano P. Bom, se essa figura pertence ao plano P, significa que esses pontos daqui estão apoiados nas horizontais desse plano P. Qual a ideia? A ideia é verificar esse plano P lateralmente. E esta figura também vai estar contida lateralmente. E a partir disso vamos rebater para obter a figura em verdadeira grandeza. Então vamos fazer aqui um rebatimento lateral desse plano P, visualizar ele de perfil. Então vamos traçar uma perpendicular pelo plano P, e desta perpendicular vamos marcar o valor de 5 unidades. Vamos rebater no valor de cota 0. Então vamos marcar aqui esta medida com valor de 5 unidades. E a partir do momento que marcamos o valor de 5 unidades, temos a representação do plano de perfil, ou seja, a visibilidade desse plano de perfil. Então, vamos unir deste ponto daqui até este. E esta representação daqui vai se tratar do plano P com a sua visualização de perfil. Então vamos deixar esta visualização de perfil com uma outra cor para visualizarmos lateralmente. Podemos deixar aqui em magenta e podemos dizer que este plano lateral é o plano P rebatido ao valor de cota 0. Bom, a partir do momento que visualizamos lateralmente, então P rebatido ao valor de cota 0. A partir do momento que visualizamos lateralmente, podemos observar o seguinte: todas as horizontais do plano, quando encontram-se rebatidas, elas vão ficar como se fosse vários pontos, certo? Vários pontos aqui vão representar as horizontais do plano P. Então podemos analisar o seguinte: vamos analisar o ponto A. Este ponto A, certo, pertence a uma horizontal. Então este ponto A pertence a essa horizontal, mas quando a horizontal ela fica rebatida no valor de cota 0, o seu rebatimento, a sua visão lateral vai ser um ponto. Então este ponto daqui vai corresponder a esta horizontal. Agora, a distância correspondente deste ponto até aqui vai nos dar o valor da horizontal. Então esta medida daqui, desse ponto até este ponto daqui, é o valor da horizontal. Agora, este valor da horizontal, um exemplo, ponto A tem horizontal de cota 1, certo? Não é necessário determinarmos os valores das horizontais. A gente pode pensar o seguinte: este ponto a sua visão lateral, ela fica caracterizada sobreposta a esse ponto, ou seja, ela vai ficar caracterizada, a horizontal que passe por A vai ficar caracterizada por um ponto. Agora, esta horizontal, se a gente rebatesse ela, se rebatêssemos, utilizaríamos, como este ponto daqui, o valor 0 foi rebatido no valor 0, ele vai servir de polo. Então, a partir do momento que temos um polo de giro, ou seja, toda essa parte, ela vai girar em torno desse polo que é o valor 0. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer isso daqui, utilizar o compasso e simular esse giro. A partir do momento que estabelecemos este giro, o que vai acontecer? Esta horizontal, que estava em um primeiro momento projetada, ela vai aparecer rebatida, certo? Então, esta horizontal daqui era uma horizontal projetada. Agora, vamos analisar esta horizontal rebatida. É como se deslocássemos esse ponto para o plano correspondente, para o plano horizontal. Então, no momento que realizamos essa transferência, vamos ter
esta horizontal daqui. Então, esta horizontal daqui, que vamos deixar em outra cor, vamos deixar aqui em verde. Então, esta horizontal que está em verde é uma horizontal rebatida ao valor de cota zero, certo? A partir do momento que temos esta horizontal rebatida ao valor de cota zero, o que vai acontecer? Este ponto A, que se encontra aqui projetado, o ponto A rebatido também vai ficar sobreposto a ela. Então, o novo ponto A rebatido para o valor de cota zero vai ficar caracterizado nesta horizontal daqui. Então, podemos traçar uma perpendicular. Por que podemos traçar uma perpendicular? Porque não temos variações nesse sentido aqui. A única variação é nesse sentido, ao longo da reta de maior declive. Não temos variações ao longo da horizontal. Dessas horizontais a gente não tem variação, mas ao longo da reta de maior declive, sim. Então, esta horizontal daqui é a horizontal de cota 1 rebatida ao valor de cota 0. Agora, se queremos saber o valor, o ponto correspondente vai ser deste ponto até este daqui. Então, o novo ponto A, o ponto A rebatido ao valor de cota 0, vai ficar caracterizado neste ponto daqui. Então, sobreposto a esta horizontal. Então, toda a parte aqui do valor A, rebatido ao valor de cota 0, fica caracterizado desta forma. O mesmo processo vai se repetir para os outros pontos. Um exemplo, para o ponto C. A horizontal que passa pelo ponto C é essa horizontal daqui, certo? O valor de cota desta horizontal é medido deste ponto daqui, se quiséssemos saber, até este ponto daqui. Esse é o valor de cota da horizontal, o valor de 2 unidades. Agora, se queremos rebater esta horizontal, então a ponta seca do compasso neste ponto, a abertura até este ponto daqui, certo? E a partir disso, vamos traçar uma paralela a esta reta, porque todas as horizontais, sejam elas projetadas ou sejam elas rebatidas, elas vão manter um paralelismo. Então, a horizontal 2 rebatida ao valor 0 é esta horizontal. Então, esta horizontal daqui, podemos estabelecer um prolongamento dela. E o ponto C, como não tem alteração no sentido da horizontal e tem alteração somente ao longo da direção da reta de maior declive, o C rebatido vai ficar alinhado deste ponto a uma perpendicular. Então, o C rebatido, podemos caracterizar aqui, deste ponto daqui até este. Então, aqui podemos deixar marcado que se trata do C rebatido ao valor de cota 0. Então, temos C rebatido ao valor 0 e aqui temos o valor correspondente da horizontal. Claro, eu realizei o prolongamento das horizontais, mas podemos deixar até o ponto, não é necessário ir além do ponto considerado. Somente para ficar mais claro aqui a visualização. Bom, o mesmo processo, traçamos uma horizontal pelo ponto B, traçamos uma perpendicular, esta é uma horizontal, e queremos verificar a questão desta horizontal rebatida. Então, utilizamos da mesma maneira. Aqui eu só vou remover essa parte. Isso daqui está simulando um rebatimento, um giro. Então, ponta seca do compasso vamos utilizar a partir deste ponto daqui e a abertura nesta intersecção daqui. Porque o ponto B e a reta horizontal, elas vão ficar sobrepostas com esta representação daqui, certo? Por isso que estamos realizando esta simulação de giro, ou seja, estamos fazendo com que todo esse plano P, que corresponde, que está rebatido no caso lateralmente, ele venha se sobrepor ao plano XY. Por isso que a gente rebate lateralmente para visualizar de cima estas horizontais rebatidas. Então, realizamos esse giro a partir desse ponto
E com isso, vamos traçar uma paralela. Então, traçamos aqui uma paralela que passe por este ponto daqui e depois traçamos uma perpendicular. Então, aqui temos a outra horizontal rebatida que passa pelo valor de cota que passa no valor de cota do ponto B correspondente. Então, este ponto B, da mesma forma, traçamos uma perpendicular e a partir dessa perpendicular daqui, vamos ter o B rebatido em 0. A partir do momento que temos os pontos rebatidos ao valor de cota 0, significa o quê? Significa que temos a verdadeira grandeza da figura. Basta unir esses pontos. Então, aqui temos o valor de B rebatido em 0. B rebatido em 0. Então, seria uma outra maneira de estabelecermos o rebatimento, certo? Sem necessariamente utilizar aqueles procedimentos gerais do rebatimento propriamente dito. Então, toda essa parte daqui é o B rebatido em 0. Ou seja, a gente realizou uma simulação, certo? Lateral e depois rebateu essa simulação lateral, toda ela para o plano XY. Bom, a partir do momento que temos os pontos correspondentes, A, B, C, todos relacionados ao plano de cota 0, basta unir esses pontos. Então, se unirmos aqui este ponto A, juntamente com o ponto B, juntamente com o ponto C, vamos ter aqui a figura em verdadeira grandeza. Então, toda essa parte daqui é a figura em VG. Tá? Até vou deixar essas linhas daqui com uma espessura menor. Vou deixar em verde, mas com uma espessura menor, que se trata das horizontais. Somente para evidenciarmos que a figura que encontra-se em VG é essa daqui. Então, essa figura ela possui uma área superior à área que encontra-se em vermelho, que corresponde à projeção.